Boa noite, gente linda! Boa noite, Boa Everton. noite, parceira, tudo bem? Bom demais estar aqui com você e com esse É pessoal nota 1000, que eu já tava com saudade deles, sempre Everton. uma honra estar ao seu lado. Eu espero que todos que estejam nos acompanhando hoje nesta live incrível possam aproveitar todo esse conteúdo. Segunda live já, Isso Everton. aí. Prepara o coração que esse nosso treinamento tá demais, meus amores. Passaram bem de ontem para hoje. É uma coisa incrível essa questão de internet, né, Everton? É algo que, meu Deus, a gente vai ficando com saudades mesmo. O pior é que é verdade, Thaís. É surreal, meus amores. Mesmo sem ter um convívio pessoalmente ali, a gente fica com saudade de vocês. Coisa boa demais. E só de ver a interação deles com a gente já nos enche de alegria, Pelo né? amor de Deus, é bom demais. Isso aí. Vocês conseguiram dormir bem? Porque ontem, Everton, eu confesso que nós falamos de psicopatia, Uau. sociopatia, crianças psicopatas. Pesado, né, Pesado, né? Vocês sabem, meus amores, que embora seja um tema, falar de neurociência forense, né? Sempre Sim, crime, sempre sim. essas situações. É algo que, ao mesmo tempo que é mórbido, Sim, é encantador. E pode salvar vidas. exatamente. Porque você, com um olhar diferenciado, você consegue se antecipar a tantas situações, a tantas coisas, a tantas pessoas tentando te enganar muitas vezes em Verdade. coisas bestas, simples, mas que podem te ajudarem muito, muito, muito. É, porque você desenvolvendo todas essas habilidades, essas ferramentas, né, parceira? Você vai conseguir identificar um mentiroso, um estelionatário, aquelas pessoas que tentam te enganar. Então, com certeza, essas ferramentas é um divisor de águas pra gente, né? Com toda certeza. E Everton, não consigo começar uma live Não tem como, né? sem não contar uma história pra vocês, meus amores. E bora lá que essa história, eu acho que vocês vão gostar bastante de ouvir. Era a história, Everton, de um pai que leva o filho no parquinho. Certo. E aí esse menininho vem correndo com um casulo nas mãos. Papai, papai, olha o que eu achei. E esse casulo estava entreaberto e a borboleta estava começando a pôr uma das asas para fora. E aí o pai, para ajudar a borboleta a sair logo do casulo, pega um canivete que estava no cinto dele e abre o casulo. Aí a borboleta sai e quando ela tenta voar, Everton, de um lado tá forte a asa, do Mas outro do não outro. tá. E aí a borboleta não consegue voar, meus amores. E ficam os dois chocados olhando aquela situação. Nisso, uma das mães que estava do outro lado levanta do parquinho e vem na direção deles e fala: olha, me perdoa a intromissão, mas eu sou bióloga e não pode nunca abrir um casulo, porque justamente o forçar das asas da borboleta para sair daquele casulo que permite as asas se fortalecerem e essa borboleta voar cada vez mais e mais e mais alto. Olha só. Essa história nos ensina muitas coisas. Com A certeza. primeira, que não foi por mal que aquele rapaz fez isso, foi na Sim. tentativa de ajudar a borboleta a voar. Então, muitas vezes, os pais, nós, professores, fazemos por amor determinada situação. Mas impedimos os nossos filhos, impedimos os nossos alunos de crescer. Exatamente. Muitas vezes esse excesso de facilidades, né, Thaís? Esse excesso de proteção tira a oportunidade das pessoas vivenciarem as próprias experiências e aprender com elas. Exato. Porque sucesso e fracasso são possibilidades reais da vida e a gente precisa deixá-los vivenciar isso, né? E eu digo mais para vocês, meus amores, nós aprendemos muito mais, em situações de fundo do poço ali, Sim, do que em situações de vitória, com de topo de certeza. montanha. Existem lições que você só vai aprender no fundo do poço. Exatamente. Isso não quer dizer que você precisa ficar morando lá, Perfeito, né? perfeito. Você pode sair, mas é necessário percorrer isso. Uma vez, eu vi uma entrevista de um grande executivo e ele contou uma história que eu vou compartilhar com você. E tudo isso tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje. Mas ele disse que ele passou a infância dele, Everton, com muitas dificuldades financeiras. Ele tinha apenas um chinelo, que uma vez estourou, aquele chinelo havaiana, né? Estourou ali, e ele colocou um prego por baixo ali. Quem nunca, né, Thaís? Quem nunca?
E aí ele jurou para ele mesmo, Everton, que ele ia trabalhar muito, muito, muito na vida. E que ele nunca ia deixar ninguém da família dele passar por essa dificuldade. E ele fez isso, meus amores. O cara trabalhou, se jogou de cabeça na profissão dele. E teve muito sucesso, Everton. Sim. Muito sucesso. E aí, meus amores, ficou rico. Casou, teve um filho. E aí começou a entregar tudo que o filho queria. Meu filho não vai passar dificuldade em nada. Meu filho vai ter tudo. Meu filho Não vai sofrer não vai aquilo todo que eu sofrer. sofri. E aí ele percebeu, meus amores, que o pior erro que ele poderia ter feito foi esse. Porque os anos passaram, chegou o momento do filho dele trabalhar, do filho dele ter um relacionamento, e o filho dele não fazia nada porque nunca se precisava, frustrou, nunca nem sabia como que era tomar uma decisão. Então percebam, meus amores, na live de ontem nós falamos sobre sociopatia. Isso não é sociopatia que eu estou dizendo para vocês. Mas muitos comportamentos de pessoas revoltadas, fracassadas, podem ser frente a uma permissividade muito grande que acontece na infância. E esse comportamento com muita permissividade, né, Thaís, vai fortalecendo essas conexões dentro do cérebro e se torna comum, se torna normal. Exatamente. A gente já ouviu muitas vezes, né, nossa, a pessoa mente tanto que acredita na própria mentira. E é verdade. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente. A pessoa conta com tanta propriedade várias vezes a mentira que ela passa a acreditar nisso. O cérebro dela cria ramificações para que ele acredite naquela situação. Olha a gravidade disso. Exatamente. E a gente precisa ter muito cuidado, né? Ter muita perspicácia para conseguir diferenciar, né, Thaís, essas situações. E assim, nós precisamos oferecer a maior possibilidade de estímulos, né, para as crianças, para os nossos filhos, enfim, para que eles possam aprender com as próprias experiências deles e não a nossa. Exato. Dizem por aí que o tempo cura tudo e muda tudo. Eu discordo de certa forma, porque se eu tirar esse blazer e pendurar aqui nessa cadeira, se ninguém vier e tirar o blazer daqui, pode passar o tempo que for. Ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá. É necessário, junto com o tempo, termos ações. Exato. Né? E quanto mais definidas essas ações, esses objetivos, melhor. Exatamente. E assim, Thaís, eu costumo dizer que é uma coisa que me encanta, né? Imagina só, todas as pessoas que eu conheço, né, têm uma boa impressão de mim. Né? Cria aquela primeira conexão e me admiro. Imagina todas as pessoas que eu vier a conhecer ao longo de toda a minha trajetória de vida, se todas essas pessoas tiverem uma boa impressão. Exato. Com certeza as oportunidades, né, maiores probabilidades de ter êxito, de conquistar novas coisas vão ser muito maior. E você, o que você está fazendo, né, Exato, para que você possa ser a sua melhor versão? Exato. E muitas vezes, meus amores, não é mudar da noite para o dia. Não tem como, né? Não tem como. E mudar algo grandioso. Exatamente. Porque o nosso cérebro, a primeira coisa que ele vai fazer é te bloquear. Exatamente. Ele vai pensar, você ficou louco, você nunca fez isso, porque você quer fazer isso agora. Não vai fazer, não. Exatamente. E ele vai começar a te sabotar. Por isso, meus amores, qualquer mudança que seja, ela precisa começar aos poucos e ter constância para criar um formato de hábito no nosso cérebro. Exatamente. Não adianta, por isso que dieta muitas vezes não dá certo. Pois é. As pessoas começam assim, a partir de segunda-feira, eu não bebo refrigerante, eu não como doce, eu não faço isso, eu não faço aquilo. O cérebro fala, ô, chega, para aí. Né? Agora começa aos poucos. Se você come 5 brigadeiros, come 4. Exatamente. Você bebe durante o dia 10 copos de refrigerante, diminui para 9, depois para 8. Não é do dia para a noite que você vai emagrecer. Isso aí. E isso serve para tudo, meus amores. E mais uma dica quanto a essa questão do hábito. Se você quer ganhar um hábito, você tem que facilitar isso para sua vida, né, Everton? Por favor, né? Agora, se você quer perder um hábito, tem que dificultar esse hábito. Exatamente. Vamos dizer que a pessoa fuma, mora num apartamento. Aonde vai ficar o maço de cigarro dela? Dentro do porta-mala do carro, lá na garagem do prédio. Exatamente. Para que toda vez que ela sentir vontade de fumar, ela tenha o trabalho de ter que descer, pegar um cigarro e voltar. Meus amores, guardem isso. O nosso cérebro odeia trabalho.
Então, tudo que ele puder fazer para impedir você de ter trabalho, com toda certeza ele vai fazer. O nosso cérebro, Thaís, ele é o órgão que mais gasta energia ao longo do dia, Exatamente. né? Aproximadamente 20-25% das calorias gastas durante o dia vem das ações do nosso Sim. cérebro. Então ele tende a automatizar tudo aquilo que a gente faz com maior frequência Sim. para começar a trabalhar em baixa frequência para poupar energia. Então se você quer mudar um hábito e começar colocando muita energia no teu cérebro, instintivamente Ele vai te bloquear. não faça isso porque você não precisa disso. Então você tem que ser inteligente para criar estratégias, para criar novas rotinas, para que elas possam ser benéficas para a sua evolução. Exatamente. Começa aos poucos, meus amores. 0,5% por dia já tá ótimo se você não consegue 1%. Uau, E vai, é de pouco em pouco que se constrói. perfeito. E uma outra coisa para se construir um hábito que as pessoas esperam muito, Everton, é o momento perfeito. Sim. Ai, não, quando eu fizer tantos anos, aí eu vou começar a fazer aquilo. Ah, não, porque de 1º de janeiro, então, misericórdia, né? É verdade. Não tem momento perfeito, não tem dia pronto para começar. É no aqui, é no hoje, é na sua vontade. Começa. Tem uma frase que eu gosto bastante, Thaís. Não espere algo acontecer para tomar uma atitude. Perfeito. Tome uma atitude para que algo aconteça. Porque muitas vezes as pessoas ficam esperando o momento perfeito, está tudo 100% pronto para fazer alguma coisa. E na verdade a gente precisa caminhar para que as coisas aconteçam. Exatamente, exatamente. Ontem na nossa primeira aula, nós falamos sobre psicopatia, sociopatia. Muito legal. E hoje nós vamos falar sobre um terceiro ponto aí, Everton, que são os surtos psicóticos. Importante. Coloca aí no chat quem vocês acham que pode ter um surto psicótico. Vamos ver se eles acertam, Um Everton. psicopata, um sociopata. Será que só psicopata e sociopata ou gente louca tem surto Será? psicótico? Será? Ué, Será? o pessoal tá Tá participando acertando, bem. e já acertaram aí a resposta, ó. Meus amores, qualquer pessoa Isso aí. pode ter um surto psicótico. Eu posso, o professor Todos Everton nós. pode, Todos nós. todos nós estamos sujeitos a termos um surto psicótico. Um dos casos clássicos que eu acho que vocês ouviram falar e que eu atuei foi o caso do Nardone. Sim. Né? A Isabela Nardone, aquela menininha que é arremessada da janela do quarto. E... Ah, ele é psicopata, ele que planejou tudo isso, ele que fez tudo isso, meus amores. A primeira coisa que a gente sempre avalia é assim. O psicopata, como a gente aprendeu na aula de ontem, ele vai planejar com toda a riqueza de detalhes o crime. Tá? O surto psicótico não tem nada de planejamento. Exatamente. Eu tô dirigindo, alguém bate no meu carro e eu tenho um surto. Saio, abro a porta, vou e dou um soco em quem bateu no meu carro. O surto psicótico tá tudo bem, você só tá levemente irritada, cansada, com burnout. E aí, de repente, algo começa a te irritar. Um choro de uma criança, como foi o caso do Nardone, um telefone que não para de tocar, um chefe que é muito inconveniente na forma de corrigir os seus funcionários. Um vizinho que nunca deixa o som baixo. Um vizinho que nunca deixa o som baixo e você não está conseguindo dormir alguns dias. E aí te dá um surto. Esse surto ele é muito rápido, porém ele é muito intenso. Ele deixa sequelas. É aquela famosa fiquei cego. Eu senti que ficou tudo vermelho no meu cérebro, eu fiquei cego. É chamado de red point, anota aí, que isso é muito importante. É quando o cérebro... Lembra do Divertidamente? Sim, Um desenho incrível, gente. Tá vindo o Tem que segundo assistir. aí, que vem Tem com que assistir. ansiedade agora. Sensacional. O Divertidamente mostra o botão da raiva, né? A emoção ali, assumindo o controle. E o cérebro inteiro fica vermelho, fica girando sirene. É isso que acontece num surto psicótico. Imagina assim, Thaís, ao longo do mês, ao longo do trimestre, ao longo do semestre, aquele estresse e você não tem nenhuma válvula de escape, isso vai aumentando dentro do seu cérebro. Pequenas coisas começam a ter um significado ainda maior e aí esse estresse vai aumentando, chega no burnout. E é aquela situação que vem te irritando, que não foi digerido direito, que você não botou para fora em momento nenhum.
numa situação específica, num momento específico, pode acontecer o surto. Hoje a gente vai falar de burnout também, para explicar um pouquinho disso para vocês. Mas só voltando, né, no caso do Nardoni, puxando nas imagens ali, a gente notava a Isabela Nardoni chorando muito na ida no supermercado. Sim. Durante o supermercado, ela queria algumas coisas e chorava. E na volta, ele sai com ela chorando pelas câmeras do supermercado. A gente conseguiu essa informação. O choro de criança, infelizmente, o choro de criança contínuo, atrelado a um burnout por sono, por boleto, por conta, por problema na empresa, é um sério gatilho que desencadeia surto psicótico. Isso aí. O que a gente descobriu depois do caso do Nardoni, né? Trazendo os bastidores aqui para vocês. Que a Isabela Nardoni, ela é atingida com algo no rosto dela dentro do carro, antes de subirem para casa. Provavelmente ela é atingida por um anel, porque se a namorada dele, né, a esposa dele, vira e bate com a mão, seria o ângulo perfeito de ter machucado ela. Esse corte faz espirrar sangue, Everton, no banco do carro. Provavelmente supercílio. Exato, no banco do carro. Algo aconteceu, porque nem no estacionamento, nem no elevador, existe uma marca de sangue. Provavelmente, esse sangue foi tamponado com algum objeto, alguma blusa, alguma coisa, tá? Nós identificamos até um pano que possivelmente foi utilizado para isso. É tamponado e eles sobem com ela no colo. A hora que chega dentro do apartamento, o sangue volta a pingar. Como eu falei ontem para vocês, como que a gente descobriu que ela estava no colo do Alexandre? Porque pela altura dele, o sangue teria um formato ao cair no chão, né? E a passada dele, os passos dele coincidem certinho com gotas de sangue. Então, imagine alguém sangrando no colo, conforme anda, vai pingando e vai caindo. A Isabela continua chorando muito a hora que chega no apartamento. Nesse momento, eles param perto da sala, juntam a Isabela Nardoni e a chacoalham e jogam ela no chão. Ela bate com a cabeça e antes de bater o quadril, ela bate com a cabeça no sofá, na parede, e depois ela bate no quadril e quebra o quadril dela e os dedos do pé e da mão, tá? Nesse momento, ela tem um traumatismo craniano por bater a cabeça. Começa a vomitar muito e não responde. Uma criança num nível de traumatismo craniano como esse, ela não responde mesmo às informações. Sim. O que passou pela cabeça do Alexandre Nardoni? Matei. Desmaiado, vomitou, desmaiou, não voltava, tô chacoalhando, cheio de sangue. E aí entra mais ainda um degrau do surto. Eu não posso falar que eu que matei minha filha. Eu tenho que falar que ela se jogou. E nesse momento ele vai até o quarto, corta a tela de segurança, volta, pega a Isabela Nardoni e joga. O desespero dele foi tão grande, meus amores, que ele não identificou que a Isabela estava respirando, ela estava viva. Ela chega no chão viva ainda. Nesse momento ele inventa a história de que alguém entrou no apartamento dele e tudo mais, tenta culpar, né, um morador que ele desconfiava e tudo mais. Como que a gente chega à conclusão de que não é um psicopata, que foi um surto? Só um parênteses por enquanto. O surto ou não foi errado. Sim. Isso é indiscutível. Tá, meus amores? Ele poderia ter, dentro do surto dele, programado a mente dele para não jogar pela janela, para chamar um bombeiro, para enfiar no carro e correr buscando ajuda. Tá? Isso não isenta a culpa dele. Como que a gente identifica que não é um psicopata, nem um sociopata e que foi um surto? Algumas diretrizes nos orientam a esse caminho. O primeiro deles é que ele aceita se submeter a uma ressonância. E na ressonância não dá as áreas de psicopatia que eu mostrei para vocês ontem. Começa por aí. O segundo ponto é que a mãe da Isabela Nardoni ligam para ela, para a mãe. E a mãe corre, ela mora ali perto, ela corre no apartamento. Na hora que ela chega lá, ela também cai na mentira dele de que alguém jogou a Isabela. Isso é um indicativo de que ele nunca foi mal. Sim. Porque senão a mãe falaria, investiga ele, porque ele batia, ele fazia isso.
Ela não, nem a mãe dela naquele momento. Eles, nos primeiros momentos, quando pela primeira vez a polícia levanta a hipótese, ela faz: não, acho que não, não, Jamais eu faria isso. jamais, né? Então a importância, meus amores, da observação e Sim. de algo que a gente utiliza muito nas nossas aulas clínicas, que é a anamnese. Exatamente. Um monte de perguntas, como que é, o que gosta, o que não gosta, conta um pouquinho do dia, como eram as relações e assim por diante. E na hora que a gente fez essa ressonância para ver se tinha uma psicopatia ou não ali, nós notamos entre o córtex pré-frontal e a amígdala uma região altamente suprativada, que é a do burnout, indicando um alto índice de estresse, lógico que também pela situação que ele estava vivendo, Claro. mas mais do que isso, um alto índice de estresse temporal, ou seja, vinha há Sim. alguns dias aquele estresse, não foi só algo momentâneo, porque será que eu vou ser preso, será que eu não vou? Então, meus amores, o que a gente entende desse caso do Nardone, tá? Um choro constante de alguém que já estava desequilibrado emocionalmente, um pai. Isso ocasiona um efeito gatilho que solta inúmeras agressões e que permeiam nesse desfecho tão triste. Thaís, posso só fazer um Claro, adendo? por favor. Todas as nossas emoções, elas têm gatilhos e comportamentos comuns, né? Exato. E a raiva, né, os gatilhos que desencadeiam a raiva são bloqueios. Exato. Ou seja, eu quero que algo aconteça de uma forma e por algum motivo isso não acontece. Sim. Então, quando você tem algo bloqueado, a tendência é que você sinta raiva. Aí você imagina uma situação onde ele já vem num nível de estresse durante alguns dias, com isso não foi processado, digerido corretamente pelo cérebro. Acontece uma situação onde ele gostaria que a ida ao supermercado acontecesse de uma forma e aconteceu de outra por conta da filha. Olha como essas coisas vão se juntando e é um efeito de bola de neve, até chegar ao ponto dele cometer uma atrocidade sem pensar nas consequências, né, Thaís? Exatamente. A síndrome de burnout, meus amores, acomete a muitos brasileiros e a muitas profissões. Sim. Né? Eu falo brasileiros porque a gente está aqui no Brasil, mas Sim. ela é mundial. A síndrome de burnout, ela permeia 3 estágios. O primeiro deles, Everton, é aquele estágio que quando o domingo chega, no final do domingo, e você escuta a musiquinha do Fantástico, você pensa: misericórdia, meu Deus do céu, socorro, vai começar tudo de novo. Aí te dá ânsia de vômito, tontura, dor no corpo, aquele acelerar da respiração, pode te dar insônia. Esse é o primeiro estágio, que é chamado de alerta. É quando a gente percebe que algo não está bem, mas você tem que ir e vamos lá. O segundo estágio da síndrome de burnout, meus amores, é quando você está no domingo, chega o final do domingo, você escuta a musiquinha do Fantástico. E aí, além desses sintomas, você tem outros, como perda de memória, o que eu tenho que fazer mesmo? Irritabilidade, né? A pessoa te dá bom dia, você fala bom dia só se for pra você, né? E muitos outros, por exemplo, o apetite sexual começa a ficar diminuído, problemas dermatológicos. É o seu subconsciente querendo te tirar dessa realidade. Dali. E é chamado fase de resistência. O porquê fase de resistência? Você começa a se chantagear. Sim. Você parece presidiário olhando quantos dias faltam pro próximo feriado. Sim. Você começa a falar assim: bom, mas para fazer aquela viagem eu preciso estar ali, eu preciso dar conta desse recado. E aí vai. A terceira fase da síndrome de burnout, que é a síndrome de burnout propriamente dita, que é essa explosão neural, ela é muito perigosa. Sim. Porque a gente tem aquela ideia, você sai de casa achando que está tudo bem. E aí, no mínimo estímulo, explode. Vou contar para vocês o que aconteceu com uma paciente minha, que depois acabou até se tornando uma amiga, porque, meu Deus, foi tão inusitado o caso dela. Ela trabalhava numa loja de shopping chamada Fast Shop, uma loja que vende eletrônicos. E antes de trabalhar nessa loja, ela casou, engravidou, e o marido dela falou: eu não tô pronto para ser pai, e fugiu. Uau. E nunca quis assumir a filha. A menininha nasceu, ela cuidou da menininha,
E aí conseguiu um emprego na Fast Shop. E rezava a lenda que quem não conseguisse cumprir a meta por 3 meses no Fast Shop seria demitido. Não sei se é verdade ou não, tô contando o que ela me falou. E era o mês de outubro, ela não conseguiu bater a meta. Veio o mês de novembro, não. E aí, imagina, filha pequena, Sim. né? Toda a Desespero, turbulência né? que ela já havia passado. Era o mês de dezembro, mas mês de dezembro é um mês bom pra Sim. comprar as coisas e tudo mais. Era a vez dela atender, porque no Fast Shop eles têm uma ordem de Sim, vendedores, sim, né? sim. Vou eu, depois é você. Era a vez dela atender, entra um senhor, Everton, na loja. No que ela tá indo na direção do senhor, o chefe dela pede para ela mudar a programação dos canais da TV. Era uma tarde e tava um filme meio picante pro momento. E ele pediu pra mudar. Aí disse que ela olhou pro senhor, era a vez dela, mas ela olhou pro chefe, pensou, Melhor eu atender o chefe é chefe, deixa eu ir lá. E ela vai lá, meus amores. No que ela vai guardar o controle remoto na escrivaninha, na gaveta da escrivaninha, a amiga dela, que foi atender o senhor, tá fazendo a ficha do senhor. E ela bate o olho no computador para ver quanto que aquele senhorzinho tinha gastado. E ele tinha gastado, meus amores, R$185.000 com um pagamento à vista, Meu Everton. Deus do céu. Qual a história desse senhor? Ele era casado, ficou viúvo, ele é fazendeiro. Os filhos falaram, de jeito nenhum que o senhor vai ficar sozinho na fazenda. O senhor vai morar durante a semana com a gente e de final de semana a gente leva o senhor para a fazenda e passa o final de semana com o senhor. E ele estava mobiliando a casa dele do bom e do melhor com o que ele quis. Ela falou que ela ficou tão cega, tão nervosa com o que ela viu, que ela pegou a amiga dela pelos cabelos, jogou no chão, sentou em cima, Everton, e Meu Deus. bateu. Levantou, abriu os braços, saiu derrubando tudo que os braços dela conseguiu derrubar pro chão. Ferro, liquidificador, batedeira, celular, câmera fotográfica. Chegou na porta da festa, caiu e desmaiou. Ela não lembra de nada. A descarga de adrenalina foi tão forte que acabou com toda a energia. Essa amnésia pós o surto, ela é muito comum. Ela sabe de tudo isso porque as câmeras filmaram ela destruindo, meus amores, a loja. Mas percebam da importância da autopercepção, da autoanálise, para ver se a gente não tá com um pezinho num burnout aí. Exatamente. Colocando em risco a nossa vida, a vida de todos que estão ali, porque é algo que infelizmente não aparece um luminoso falando que você vai ter burnout. Sim. E que pode acontecer com qualquer um. Sabe, Thais, você falando isso me veio em mente a inteligência emocional, né, que é muito falada hoje. E tem alguns pilares, né, que norteiam a inteligência emocional. O primeiro deles, autoconsciência. Ou seja, a gente precisa se perceber, como você bem disse, se reconhecer para conseguir entender qual é o momento da vida que a gente está para tomar as atitudes mais assertivas, né? A gente precisa ter o autocontrole, ou seja, perceber que quando as coisas estão fugindo um pouquinho do eixo, parar, respirar fundo, pensar para agir da melhor forma. Esse parar, meus amores, a gente chama isso de detox mental. Exatamente. Esse detox mental, tem gente que fala assim, eu não tenho um final de semana para parar, eu não tenho o dia inteiro para parar. Você precisa de 2 minutos por dia. Né? É isso aí. E assim, e são momentos, muitas vezes, um banho, uma música, uma caminhada, levar os seus pets para passear, enfim, a gente precisa desses momentos. É uma espécie de resetar os problemas, né? Coloca aí no chat pra gente ver qual é o detox mental de vocês. Coloquem aí. Boa. Que a gente quer ver, né? Eu adoro pedalar, então, e quando eu tô muito irritado, Thaís, sabe, com aquela semana pesada, com vários problemas, aquela subida mais íngreme. É ali que vai. É onde eu descarrego toda a minha raiva, toda a minha energia. E assim, e quando a gente começa a ter um pouquinho de consciência sobre quais são os gatilhos, quais são os comportamentos típicos de cada emoção, automaticamente a gente começa a perceber, mas por que eu tô tão irritado? Por que eu tô triste? Perfeito. Você começa a refletir sobre isso e a probabilidade das suas ações serem mais apropriadas no contexto
que você está inserido acaba sendo maior. E olha só, gente, são dicas muito simples, mas que muitas vezes por conta da nossa rotina de trabalho, da nossa rotina pessoal, a gente muitas vezes passa o dia, passa a semana sem olhar para o espelho e se ver plenamente, né, Thaís? Então, a importância da gente ter todos esses conhecimentos. Olha só que interessante, um pai, por conta de um surto, foi capaz, no momento de cegueira emocional, Exato. matar a própria filha. Vocês imaginam como foi para ele tomar consciência de tudo que aconteceu? Então nós precisamos ter esse autocontrole, né? Essa autoconsciência, para não deixar chegar nesse estágio, né? Por isso que essa pós-graduação, Thaís, tem tanto conhecimento. Eu sou suspeita, né? incrível. Amanhã eu prometo que eu vou falar tudo da pós-graduação para vocês, hein, meus Incrível, amores? gente. Amanhã eu prometo. Hoje eu queria falar... Bom, vocês já aprenderam psicopatia, sociopatia, surto psicótico, né? Eu queria falar da mitomania. Essa mitomania é a pessoa que usa a mentira como uma verdade. Sim. E mente o tempo todo, e como o Everton muito bem colocou, ela acredita nas próprias mentiras. O nosso cérebro, só para vocês entenderem de uma forma bem simplista e bem lúdica, são conexões em diferentes áreas cerebrais, em diferentes esquemas cognitivos. E essas conexões, elas vão fazendo com que a gente relacione tudo aquilo que a gente percebe Sim. com o nosso repertório de memórias, né? Para nos dar sentido e significado para o que a gente está vendo. Então, dependendo dessas conexões, se elas são repetidas várias vezes, elas vão ficando cada vez mais fortes. E quando tem um componente emocional envolvido, isso intensifica ainda mais. Ou seja, uma história contada várias vezes, em algum momento dentro dessas conexões cerebrais, vão ser cada vez mais fortalecidos. E sim, a pessoa acredita numa história inventada, numa história contada. Exato. E eu gosto tanto dessa área, Thaís, que por conta das microexpressões faciais, Sim. dos nossos olhares, que nos dão vários indicativos da linguagem Sim. corporal, a gente consegue perceber algumas incongruências, né? Por exemplo, uma história, uma pergunta, uma abordagem que você precisa se recordar do passado e os seus olhares, as suas microexpressões faciais indicam que você está criando a resposta, aumenta-se a probabilidade de você não estar sendo coerente Exato. com aquela situação, então é bem provável que você esteja mentindo. Você sabe, Everton, que na aula de amanhã eu quero falar com vocês sobre falsas memórias. Será que é possível implantar uma falsa memória? Será que o seu cérebro mente para você? Amanhã vocês vão descobrir. Posso dar um spoiler? Falsas memórias existem. Essa vida do mentiroso não é fácil, né, meus amores? Pensa bem, ó. Ele precisa estar atento o tempo todo, alerta o tempo todo ali, o tempo todo. Ele precisa criar mentira o tempo todo, haja criatividade, né? Ele se desgasta muito com isso, né? Ele precisa estar ali em extrema observação para ver o que estão pensando, o que estão fazendo. Imagina sustentar uma inverdade durante muito tempo, né, Thaís? Deve dar um trabalho danado. Nossa Senhora, e pior de tudo, a hora que as pessoas descobrem e perdem a confiança, que é uma das coisas mais valiosas, a credibilidade, a confiança, meus amores, aí já era. Né? O mentiroso, ele pensa que ele é mais esperto que todo mundo, que ele vai tirar vantagem, que os outros são tolos ou idiotas e ele é o esperto, que os fins justificam os meios, que ele nunca será descoberto, mas não é bem assim. Existem algumas expressões que o nosso corpo faz com mentira. Que não tem jeito, né? Que não tem jeito. Vocês querem saber, gente, de alguma delas? Coloca aí no chat, ó, coloquem aí, que a gente vai conversar. Mas antes de trazer algumas dicas para vocês, algumas expressões, a gente tem que fazer um alerta muito grande quanto a isso. O que acontece? Nenhum ser humano é igual ao outro. Sem dúvida. Nenhum. Cada um reage de uma forma. Então, antes de você sair observando isso que você vai aprender daqui a pouquinho, você tem que observar a pessoa como um todo. Exatamente. Por exemplo, às vezes você está falando com a pessoa está assim, ó. E tá 7 graus no lugar que a pessoa tá. Ela não tá mentindo, ela não tá escondendo algo, ela não tá limpando a mão do suor. Ela tá com frio. Você vai falar com uma pessoa, a pessoa toda hora
põe a mão na boca, fala com você com a mão na boca, tá mentindo. Às vezes é um hábito que ela tem, por, sei lá, um dente que ficou quebrado há muito tempo, alguma vergonha que ela tem, ela tende a esconder. Então, meus amores, anota essa técnica aí, que é a técnica do emparelhamento. Antes de você julgar uma expressão corporal ou uma microexpressão facial, você vai observar aquela pessoa, como ela senta, como ela fala. Faz algumas perguntas para ela, por isso a anamnese é tão importante. Perfeito. Você faz algumas perguntas e observa o ritmo de fala. Por exemplo, Thaís, qual é o seu nome? Ah, Thaís Faria Coelho. Thaís, quantos filhos você tem? Ah, tenho 2 filhos. Thaís, qual que é o nome dele? Ah, é professor Everton Ribeiro. Ah, eu tô num ritmo de fala. Thaís, o que você fez ontem às 7 horas da noite? Ontem, Pois é. eu mudei o meu ritmo. Sim. Ou então eu começo a falar, ontem eu tava em casa, e aí eu peguei um cobertor e deitei no sofá. Olha o meu ritmo de fala. Aí tem, gente. Aí tem. E é importante, Thaís, quando você fala dessa calibração. Exato. Então, em entrevista de emprego, a gente faz muito isso, né? A gente que entrevista bastante pessoas, sim. a gente faz perguntas pessoais primeiro, onde você mora, e muitas vezes a pessoa responde, eu já sei onde ela mora. Sim. Mas fica perto de onde mesmo, né? Para tentar pegar o maior número possível de traquejos, né? De forma de olhar, enfim. E aí quando você faz uma pergunta, a entonação, a velocidade da voz, né? Algumas feições, os olhares, que eu acho incrível, os nossos olhos não conseguem mentir de jeito nenhum. E aí você começa a pegar essas incongruências, né? Mas o mais importante que você disse, eu reafirmo aqui, não é só um indicativo. Você precisa analisar o contexto, tudo que está ao redor, verificar novamente, para a partir daí você ter certeza que existe ou não uma incongruência. Que, olha só, Thaís, quem é casado, quem tem filhos, quem convive com a família, pelo jeito que você escreve uma mensagem no WhatsApp, nem falar, só a pessoa, escrever. tá tudo bem, aconteceu alguma coisa. Se o seu Você filho, achei estranho, né? Se seu filho chegar em casa triste, ele não precisa nem responder nada, só de olhar para ele você vai perceber. Agora imagina se você tem essa habilidade, Thaís, com todas as pessoas que você convive. Imagina só, a probabilidade de ser enganado, ela diminui bastante. Exato. Né? Olhar para cima e para direita indica áreas de imaginação e criatividade. Perfeito. Ou seja, está criando alguma história ali, olhando para cima e para a direita. Perfeito. Olhar para cima e para a esquerda é lembrança. Exatamente. Né? Então, cuidado pra você não inverter aí, achar que a pessoa tá mentindo, ela só tá lembrando do passado dela. E pode existir, né, uma tendência que a maioria das pessoas façam isso, mas pode existir sim cruzados. Claro. Canhoto, será que interfere? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para estar observando isso. Exatamente. Olhar para cima, o teu cérebro está buscando imagens para lembrar ou para construir algo. Exatamente. Restringir o movimento, né, das mãos e dos braços. Como eu disse para vocês, eu preciso avaliar se não está frio. Sim. Eu preciso avaliar se não é um hábito da pessoa. Por exemplo, eu não me considero... Você não tá coçando, tá com alguma alergia, Exato, né? exato. Dá uma disfarçada aqui, né? Eu não me considero, Everton, uma pessoa tímida. Mas eu tenho um hábito de andar com a mão no bolso. Então quem olhar logo de cara vai falar, é tímida. Tá inseguro. Não, não estou. É um hábito que eu tenho desde criancinha, tem foto minha com a mão no bolso. Então eu nunca posso avaliar em apenas uma situação. Perfeito. Eu vou contar uma coisa pra vocês que vocês vão se surpreender. Sabe qual é a parte do nosso corpo que é a mais honesta de todas? Deixa eu ver, responde aí no chat. Quando vocês respondem, vamos tomar uma aguinha, Everton? Vamos. A gente tá precisando, tá precisando. Ó, a parte mais sincera do nosso corpo, a maioria colocou olhos. É a segunda. A mais sincera... Ah, mas o bexiga... Ontem também bexiga, Everton. A parte mais sincera do nosso corpo são os nossos pés. Exatamente. Nós temos na nossa caixa craniana, aqui dentro, algo chamado cérebro trino. Anotem aí.
O que é o cérebro trino? Como o próprio nome diz, três partes. cérebros, 3 partes. A primeira parte é chamada de reptiliano. É instintivo, é fuga ou ataque. Não tem jeito. O próprio nome diz, reptiliano, lembra réptil? Sim. Que é fugir ou atacar você. Pensa num jacaré, num Sim, lagarto, né? A segunda parte desse cérebro é chamada de sistema límbico, que são as nossas emoções, tá? Isso aí. Amanhã a gente vai falar bastante desse sistema límbico. Sensacional. Nós passamos cerca de 80% Pois é. do dia no bendito do sistema límbico. Então você está dizendo que a gente toma decisão, na maioria das vezes... Emocional. Entendi. Na maioria das 99,9999% das vezes é o emocional. Então ter inteligência emocional é um grande trunfo, né? Opa. E acima do sistema límbico, nós temos o córtex ou o neocortex, que é o responsável por planejar, por executar e por tudo mais. Então, agora que vocês já aprenderam esse cérebro trino, vamos voltar na parte do corpo que são Sim. os pés. Antigamente, você estava andando, se picava uma cobra, ou a temperatura estava muito quente, ou você pisava num chão bambo. Era o chão, Sim. era o seu pé, que era o grande referencial para você. Era ele que te deixava uma sobrevivência ali. Exatamente. Quanto mais ágil você era, melhor. E os nossos pés, eles indicam muitas situações. Por exemplo, pense numa criança feliz. Como ela tá aos pés dela? Normalmente está juntinho, balançando para frente e para trás. Os nossos pés têm uma movimentação, cada um tem a sua movimentação. Mas quando eu tendo a congelar os pés, fiz uma pergunta para alguém, e essa é uma falha, meus amores, muito grande de interrogatório. Os que eu participei, Everton, tem sempre uma mesa Para não ver o pé. para não ver o pé. Mas a gente, se eu movimentar os meus pés, eu movimento automaticamente o meu tronco. Sim. Né? Se eu paraliso o meu pé, automaticamente eu paraliso o meu tronco. Então a gente observa muito o tronco, embora hoje a gente tenha uma câmera, na maioria das vezes, voltadas para o pé. Até porque se a mesa tiver coberta, né, a pessoa que está dizendo, ela pode até se sentir mais confortável para não esconder o pé. Né? Exato. E aí quando a gente chama uma técnica de congelamento dos pés, você está perguntando alguma coisa para alguém e de repente você faz uma pergunta, congela. Ali tem. Né? Aí como que você faz? Você volta o tempo todo nessa pergunta? Não, você volta a falar de outra coisa do dia a dia dela. Depois você pergunta novamente sobre aquele assunto e observa, congelou de novo? É aí que é o seu gancho. Nunca era a primeira vez. Porque a primeira vez, às vezes, pode ser uma foi pego de coincidência. surpresa ali, foi uma coincidência. Agora, quando congelou, travou de novo na volta daquele assunto, eu preciso estar muito atento. Os nossos olhos dizem muito. Quando eu faço live para os meus professores, e tem um monte aqui deles, beijo, meus amores, para vocês, 5% ali, ó. Eu ensino muito que o aluno, quando ele aprende algo que mexe com o interesse dele, ele dilata os olhos. Sim. Tem o dilatar da pupila. O dilatar da pupila é aprendizagem, entusiasmo, emoção alta. Mas quando você mostra, por exemplo, a foto de uma pessoa que foi morta, você está com 2 tipos de suspeito lá, o A e o B. Você mostra para o A e ele realmente é inocente, você nota o dilatar da pupila do tipo, que horror de ver aquilo, que horror. Você mostrou para a pessoa, ela não dilatou a pupila, indica que ela já viu aquele assunto, aquela situação em alguma vez. Então você pode ficar alerta para aquela pessoa. De todas as expressões que o nosso corpo tem, meus amores, eu gosto mais das expressões faciais. Eu vou explicar para vocês o porquê. Lembra do reptiliano, do límbico e do neocórtex? As expressões faciais acontecem no límbico e no reptiliano numa velocidade de 0,0008 milésimos de segundo, ou seja, eu não consigo controlar. O corpo eu posso treinar. Numa entrevista de emprego não cruza o braço, leva uma caneta para ficar segurando, não chacoalha a perna, não cruza a perna para a direita. O corpo eu ainda consigo modular. As expressões faciais eu não consigo. Existem ramificações musculares que vai diretamente ligado ao sistema límbico, ou seja, sentiu o rosto
coloca para Vai fora. reagir. E é claro que uma pessoa extremamente treinada, né? Ele pode até tentar corrigir, mas nos primeiros milésimos de segundo você consegue detectar. Existe uma série chamada Lie to Me. Adoro. Engane-me se puder. Eu virei neurocientista forense Adoro, por conta adoro. dessa série. Já maratonei algumas vezes. Gente, eu era viciada nela na minha adolescência, assim, viciada. Eu pensava, meu Deus, mas existe isso? Eu quero ser isso. É espetacular. Né? É espetacular e ele trata realmente dessas microexpressões faciais. Como eu falei ontem, não é achismo, é ciência que vai pegar a ramificação muscular de cada área e, por exemplo, eles congelam uma imagem de uma pessoa assim e vão notando todas as ramificações que tem ali. O franzir da testa será alegria, raiva, Exato. ou, né, para baixo, nojo, enfim, tem muitas dicas Um sorriso, que são se o sensacionais. sorriso é verdadeiro Autêntico ou ou não, não. né? Um sorriso verdadeiro, ele tende a mexer com os olhos amassando o rosto. O sorriso falso, ele é só da boca mesmo. Tem né? uma outra série que eu gosto também, é claro que ela é um outro viés, mas fala muito dessa observação, que chama O Mentalista. Sensacional. Que também é espetacular. Sensacional. O jeito de nós observarmos são movimentos rígidos e repetitivos. Tá conversando naturalmente com você. De repente você fez uma pergunta, a pessoa começa a bater na mesa. Não vai quebrar a mesa, pelo amor Vou de quebrar, Deus. me derrubar o computador. Misericórdia, né, meus amores? Outro ponto que a pessoa pode estar mentindo, indicativo, é encolher a cabeça e erguer os ombros. Quanto maior segurança você tem daquilo que você fala, mais solto você tem, a maior desenvoltura. Uma outra diretriz de mentira é, por exemplo, a gente está falando aqui com vocês. Aí vamos dizer que a Fabi, que está aí no chat, Fabi, beijo pra você, minha linda, te faz uma pergunta. E você não sabe a resposta, você tende a olhar pra Gabi, mas virar o rosto. Pra Fabi e virar o rosto. Sim. Né? Ou seja, o nosso fugindo, né? frontal, ele regula muitos órgãos, como o coração, fígado, pulmão e tudo. Então eu tô de frente com você, tá tudo bem. Se eu virar e só ficar o rosto e tirar o meu frontal, estou desconfortável. eu tô desconfortável. Né? E aí é uma forma até do corpo tentar esconder uma respiração mais ofegante, uma respiração... Uma vez, Everton, eu trabalhei no meu estágio de neurociência forense com o pessoal da alfândega. Sim. E eles desconfiaram de um rapaz que realmente tinha um jeito de andar estranho, olhando muito para um lado, olhando muito para o outro. Porque senão se você não deve nada, você está distraído, você nem viu onde tem guarda, onde não tem, né? E eles perceberam um olhar olhava e desviava o olhar, levaram o rapaz para conversar. E aí eu estava lá, e uma das coisas em que a gente notava é o transpirar muito, né? E as narinas dilatando muito. Aí você pode falar assim pra mim, Thaís, mas até eu, se eu sou levada numa sala, eu vou transpirar mesmo não devendo nada. Sim. Mas aí entram umas outras técnicas que vocês vão aprender na aula de amanhã, onde a gente não avalia só uma. A gente perguntou o nome dele e percebeu a respiração. Perguntou se tinha filhos, de onde ele era. Perguntas Triviais. Se ele tinha comprado o blazer que ele estava no lugar que ele vinha vindo. O que tem na mala? Aí você percebe, o dilatar de pupila, um aumento e um tempo diferente de responder. E realmente, não só na mala, como nele, tinha muita droga. Meu Deus do céu. Né? Então, meus amores, percebam que essas microexpressões faciais, na nossa pós, a gente tem módulos só disso, ensinando vocês. Né? Tocar muitas vezes o corpo, a não sei que está coçando, como o Everton disse. Né? Mas você pergunta uma coisa pra pessoa, ela encosta, ela toca, você pensa, meu Deus, será que tá tudo bem? Tá tendo algum ataque, tá? Sim. Então é muito importante tentando identificar. Disfarçar o nervosismo, né, tá? Exato. Dentro da neurociência forense, a gente estuda também alguns tipos de transtorno. E um deles é o paranoide, que são aqueles indivíduos altamente desconfiados, que se sentem enganados por todo mundo. Né? Eu tinha um paciente, meus amores, que ele ficava na sacada do prédio dele, anotando as placas do carro que passavam na rua. Se um carro passasse 2 vezes, ele ligava para a polícia. A polícia já até acostumou de receber inúmeras ligações dele durante o dia. Meu Deus do céu. Esses paranoides, eles normalmente colocam em xeque a lealdade das outras pessoas. Eles interpretam qualquer observação como sendo para eles.
Tá vendo aquela pessoa ali, Everton? Tá falando Tá de falando mim. de mim. Tá me olhando muito. Olha como me olha torto. Eles conseguem desconstruir uma imagem real para algo que se torna real no cérebro deles, mas que não é real. Construir uma memória que muitas vezes podem nem existir. Eles são extremamente rancorosos e percebem ataques, tudo é do caralho. Estão rindo do meu cabelo, estão rindo da minha blusa. A pessoa nem tá olhando para ele, nem tá sabe falando, que ele existe, nem né? sabe que ele existe. Né? Então, esses tipos de transtornos também são estudados Sim. pela neurociência forense. É chamado de transtorno de personalidade paranoide, esse que eu falei para vocês. Guardam rancores persistentes, percebem ataques a si onde não tem nem nada e a pessoa tá ali achando. Tem suspeitas injustificáveis de bullying, de perseguição. É algo assim que dentro da epidemiologia atinge, Everton, até 2,5% da população. Um número É um número alto, meus significativo, amores. né? E acomete normalmente mais homens do que mulheres. E, Tá? gente, é muito importante a gente E é genético. conhecer esses diferentes perfis, porque isso pode indicar muitas situações dentro da neurociência forense, para você indicar motivações, né, o perfil da vítima, do agressor, o que motivou. Então, você compreender, né, ter esses conceitos bem claros na sua mente, com certeza vai facilitar bastante até para você analisar a pessoa com quem você vai Eu vi que conversar. tem muita gente perguntando de narcisismo. Eu prometo que na aula de amanhã eu vou falar de narcisismo com vocês, viu, meus amores? Antes de eu falar da Suzane Richthofen, pra gente terminar, Everton, nosso tempo voou. Ficou acabando já, Everton. Misericórdia, gente. Eu acho que a gente ficaria horas Jesus. aqui falando sobre isso, né? Tá? Ó, antes de eu falar da Suzane pra gente terminar, anota a palavra-chave da aula de hoje. É carreira. Carreira. Anota essa palavra-chave para você conseguir seu certificado, você vai precisar dela. Então, a palavra-chave da aula de hoje é carreira, certo? Meus amores, a aula de amanhã é uma das aulas mais importantes. Na aula de amanhã a gente vai entregar muitas ferramentas, vocês vão saber técnicas de interrogatório, de abordagem policial. Vem Capitão Lemos aí bater um papo com vocês. Então, eu espero todos vocês na nossa última aula. Passa tão rápido, Everton. Aí, ó. E por falar em carreira, conta um pouquinho da sua carreira dentro da neurociência. Misericórdia, Fala gente. um pouquinho desse caso da Suzane que você participou. Esse caso da Suzane foi o primeiro caso que eu peguei no forense, gente. Eu era novinha, Everton, novinha de tudo. E foi um choque participar desse caso, mas que me trouxe uma bagagem profissional forense muito grande. Desde logo, meus amores, nós identificamos que a Suzane tinha a culpa no cartório. Por quê? Uma das formas de você perceber que alguém está mentindo é a quantidade de detalhes que a pessoa tenta te dar. E a Suzane, Everton, foi no motel com o namorado e me pede uma nota fiscal do motel. Meus amores, quem que vai no motel e me pede uma nota fiscal de motel? Como eu nunca fui, Thaís, então eu não sei dizer. Olha só, gente. Por aí a gente achou estranho. A hora que perguntou onde você tá, ela tirou uma nota fiscal do motel e entregou. Era só responder, né? É só ter falado. Né? E aí iam checar, iam ver se o carro tava lá ou não. Né? O problema é que não tava. E aí, muitas invenções. Uma das coisas que me chamou a atenção... A história delas você conhece, né? Sim. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi... Como que ela convenceu os dois irmãos cravinhos a participar desse crime? Ela falava pro namorado dela, né, um dos irmãos cravinhos, que ela era abusada sexualmente pelo pai. E que a mãe a amarrava na cama e presenciava o pai abusando dela. Isso, meus amores, não acontecia. Isso ela usou como um gatilho para despertar a raiva no namorado. Então ela se mutilava, ela se mordia, ela se arranhava, ela se machucava, inclusive nas partes íntimas, para mostrar pro namorado que ela estava sofrendo. E aí, enquanto homem, né, a ideia de proteção no cérebro da namorada foi aguçando. Ele tentava algumas alternativas com ela, como, por exemplo, vamos na polícia. Ela falava, meus pais são muito famosos, têm muito dinheiro, eles conhecem os delegados, os juízes. Não dá. Até que água mole em pedra dura, tanto bate. Até que fura, foi que convenceu ele.
Ele chama o irmão dele. E o irmão dele diz que só aceita participar porque tinha certeza que o irmão dele ia se dar mal e ele ia tentar ajudar da melhor forma possível. Foi um crime de muita crueldade, né? De muito planejamento, eles planejam detalhes assim. O irmão dele tenta impedir que esse crime aconteça de todas as formas. Ele, no dia do crime, ele chega, ele acende a luz, ele toca a campainha, ele deixa o alarme do carro disparar na tentativa de fazer com que os pais acordassem, né? A gente conseguiu algumas informações das formas mais inusitadas possíveis. Por exemplo, quando a Suzane chega em casa, encontra os pais mortos e liga para a polícia, um dos policiais chega na casa dela, pede para ela ficar no portão, porque ela fala, minha casa está revirada, e sobe, achando que iria encontrar uma casa assaltada, que eles reviram, né, para mostrar que foi um assalto. E esse policial, na hora que chega no quarto e vê aquela cena absurda, ele volta com muito cuidado e jeito para falar com a Suzane. Fala, você chegou a ver os seus pais? Ela diz sim. Ela fala, eles morreram, e agora o que eu tenho que fazer? Assim. Ah, Thaís, mas será que não foi um choque da situação? Não, meus amores, mesmo em choque você tem uma movimentação de pupila diferente. Tanto que esse próprio policial que atende a ocorrência comenta com a gente que ele acha estranho a frieza dela. Ela volta na casa, imagina, uma criança na idade dela na época, não voltaria nem sozinha naquela casa ali para pegar. Não, ela volta, ele fala, não pode entrar porque vai estragar e a polícia precisa ver. Um outro ponto que chama muito a atenção nesse caso é que a gente precisava descobrir a hora exata da morte dos pais. E ela não falava, lógico. E aí nós fomos na guarita e perguntamos para um guarda que ficava dentro da guarita se ele tinha notado. E olha a coincidência, meus amores, ele diz assim, a Suzane chega na casa dela na hora em que o Corinthians perde do Flamengo. Voltamos, estava tendo um jogo do Corinthians e do Flamengo, voltamos e descobrimos que o Flamengo tinha feito o último gol em tal... E eles estavam comemorando o gol quando ele vê o carro dela passar. Pronto, a hora ali, 5 minutos a mais do crime. Então percebam que na neurociência forense a gente tem acesso a isso. Eu tive a oportunidade de ter 18 encontros cara a cara com a Suzane Richthofen nessa pesquisa de neurociência forense. Uma pessoa fria, uma pessoa calculista. Para vocês terem ideia, meus amores, você nunca faz uma pesquisa forense sozinha, sempre em dupla, porque senão você pode ir ali se comover com aquela situação. E uma das vezes, para vocês terem ideia, nem na cadeia o crime dela foi aceito, porque ela apanhou, ela ficou escondida num armário, Everton, também, né? Quase 15 dias, né? E o dia que a gente foi fazer essa entrevista com ela, um dos dias, ela estava chorando muito, ela tinha apanhado muito. E ela estava chorando muito, e eu perguntei para ela, falei, Suzane, por que os irmãos Cravinho? E aí ela falou, porque eu sou apaixonada por ele. Eu vou um dia casar com ele, eu vou sair daqui, eu vou pedir desculpa, eu vou reformular minha vida e tudo vai dar certo. Nossa. Graças ao bom... E chorou muito, gente. Aí a menina que estava comigo falou assim, Thaís, acho que não é psicopata não, olha como ela chorou, eu acho que ela ama ele pra valer. Mas como Deus é bom e justo, a imagem porque a gente filma tudo isso pra comprovar. Sim. A imagem picotou e só ficou o áudio, aí não serve, tem que ter os dois. E aí nós tivemos que voltar dali 15 dias com outras perguntas. Quando nós voltamos nos outros 15 dias, meus amores, ela havia sido pedida em casamento pelo Sandrão, uma moça, né, que também estava presa ali. E aí o que aconteceu? A autoestima dela já estava lá em cima. E aí quando a gente refez essa pergunta, ela virou e fez assim, olha pra mim, Thaís, você acha que fraca e magra do jeito que eu tô, eu ia matar a paulada os dois velhos? Eu precisava de ajuda de homem. Eu lembro que nesse momento eu só olhei de canto de olho pra minha amiga assim, porque tava ali. Então, meus amores, foi um dos casos assim que marcou. Hoje a Suzane faz faculdade, tá solta, casou com um médico, acabou de ter um nenê, mora no interior de São Paulo, tá?
vende produtos numa loja online, vende uma enxurrada de artesanato nessa loja online, porque as pessoas querem... Olha a mente doente das pessoas, né? Eu quero algo com as mãos que a Suzane fez. Pra vocês terem ideia, para nascer o nenê dela esse ano, eles fecharam por uma semana uma ala do hospital para não identificarem que dia que nasceu, para essa criança tentar não ser perseguida. Não tem o sobrenome dela, mas inevitavelmente, né, meus amores? Ela casou com um médico, hein, gente? É genial mesmo, Uau, né? uau, né? Tem muitas histórias da Suzane Richthofen. Ela, na época que ela estava presa, tem o teste do borrão, é um teste que a gente aplica. Eu prometo que é a última coisa que eu vou contar para vocês. Tem o teste do borrão, que é um teste que a gente aplica para ver o quanto aquela pessoa está preparada para um regime semiaberto. E, ela acertou tudo. Eu fiquei chocada, assim. E depois a gente veio descobrir que ela acertou tudo porque ela se envolveu com um promotor para ter as respostas. E ele deu todas as respostas para ela. Né? Depois a gente reaplica esse teste numa inversão de ordem feita pela primeira vez no Brasil. E ela vai super mal ali. Então, meus amores, olha o poder da mente e quantas artimanhas essa menina fez. Genial, né? genial, Thaís. Meus amores, tem muito mais histórias, tem muito mais ferramentas. Não percam a aula de amanhã, é a aula mais importante de todas pra gente finalizar esse treinamento, pra vocês terem o certificado de vocês. Isso aí. Prometo que na aula de amanhã eu falo da nossa pós-graduação também pra vocês. Certo, meus amores? Já clica no sininho, deixa ativado pra lembrar da live de amanhã, meus amores, certo? Everton, obrigada pela companhia, Imagina, participação, energia, nota 1000. Eu que Obrigada agradeço. de coração. Seu viu? convite é uma convocação. Oh, Eu adoro as nossas trocas. Eu espero que os nossos internautas possam ter aprendido alguma coisa. Com certeza, obrigada de coração, Obrigado, viu? parceiro. Meus amores, beijo gigantesco no coração de vocês. Obrigada pela essa companhia nessa terça-feira ali, firme e forte na nossa segunda aula. Espero vocês amanhã. Beijo gigante. Fiquem firmes, fiquem fortes e fiquem com Deus.